Oi, eu sou a Mari do canal Linha na Agulha e em parceria com a Mold-Me, nesse vídeo vou te ensinar a traçar o molde base de saia dentro da plataforma da Mold-Me. Aqui embaixo na descrição desse vídeo eu também vou deixar o link para você baixar as minhas 3 apostilas de modelagem base gratuitas. Seguindo o passo a passo delas, você vai conseguir traçar a sua base ou no tamanho da tabela ou sob medida. Bora ver como faz? Clicando aqui em Novo Molde, eu vou definir o nome, que vai ser base de saia. O tecido eu não vou colocar. A largura da impressão eu vou começar colocando a medida que o sistema sugere, que é de 100 centímetros para a largura e para a altura. Essa medida pode ser alterada depois. Agora é só clicar em Criar Molde. Esse quadrado branco é como se fosse o meu papel. Para começar a fazer a minha base de saia, eu vou traçar um retângulo que tenha na largura a medida de 1/4 do quadril mais meio centímetro, e na altura, a medida do comprimento até o joelho. É só dar um clique aqui e definir no painel da direita as medidas que eu preciso. Para o tamanho 40, vai ser na largura 24,5 e na altura 54. Depois de definir, é só vir aqui e dar um clique. Com a ferramenta Marcar Pontos, eu vou dar um clique nesse canto superior do retângulo e marcar aqui na largura 0 e na altura, a medida da altura do quadril. Para o tamanho 40, a medida é 19 centímetros. Aí, é só vir com o mouse aqui na linha e dar um clique para marcar. Com a ferramenta Linha, eu vou esquadrar uma linha para a direita, clicando nesse novo ponto e definindo aqui na altura 0. Agora, é só arrastar o mouse até em cima da linha lateral do retângulo e dar um clique para marcar. Então, essa é a linha da cintura, essa é a linha da altura do quadril e essa é a linha do comprimento até o joelho. Na linha da cintura, com a ferramenta Marcar Pontos, eu vou dar um clique nesse ponto e definir aqui na largura a medida de 1/4 da cintura mais 3 centímetros para pence. Para o tamanho 40, essa medida vai ser de 21,5. Na altura, eu vou definir 0 para a linha ficar esquadrada e dar um clique para marcar. Com a ferramenta Curva, eu vou unir esse ponto que eu acabei de marcar nesse ponto aqui da altura do quadril com uma curva no formato mais ou menos de um S bem esticado. Para isso, eu vou dar alguns cliques e quando chegar no último ponto, é só clicar com o botão direito do mouse. Para editar essa curva, eu vou na ferramenta Selecionar, clicar na curva e depois clicar e arrastar os pontinhos até ficar no formato que eu desejar. Ainda com a ferramenta Selecionar ativada, eu vou clicar e arrastar o mouse selecionando todas as linhas que eu já tracei. Depois disso, eu vou apertar Ctrl C e depois Ctrl V no teclado, para fazer uma cópia exata desse desenho que eu acabei de traçar. Então, eu tenho aqui 2 desenhos iguais, que são o começo da base da saia. Agora, eu vou fazer as modificações da frente e das costas. Para a frente, com a ferramenta Marcar Pontos, eu vou dar um clique aqui e definir um caimento. Eu vou colocar na altura 1 centímetro e na largura 0, e depois dar um clique no desenho para fixar. Agora, eu vou ligar esse novo ponto aqui no ponto da minha cintura na lateral, com a ferramenta Curva. É só ir dando alguns cliques e, quando chegar no último ponto, clicar com o botão direito do mouse. Novamente, com a ferramenta Selecionar, eu posso selecionar a curva e clicar e arrastar os pontinhos para editar essa curva e deixar ela bem suave. Agora, para as costas, com a ferramenta Marcar Pontos, eu vou dar um clique aqui, definir na altura 2 e na largura 0 e dar um clique no desenho para fixar. Depois, com a ferramenta Curva, eu vou dar cliques unindo esse novo ponto no ponto da cintura na lateral. Quando chegar no último ponto, é só clicar com o botão direito do mouse. Novamente, com a ferramenta Selecionar, eu posso selecionar a curva e clicar e arrastar os pontinhos para editar essa curva e deixar ela bem suave. Depois de ter definido o caimento da frente e o das costas, eu vou clicar em Gerar Molde e selecionar as linhas que compõem o meu molde. Quando fechar o molde, eu vou escrever aqui o nome, frente, o sentido do fio, que é na vertical, e depois clicar em Gerar Molde. Agora, eu vou fazer o mesmo com o molde das costas.
Agora que os meus moldes estão gerados, eu vou organizar eles aqui na área branca, selecionando e arrastando as linhas do diagrama para fora dessa área. Com a ferramenta Marcar Pontos, eu vou definir desse ponto aqui no molde da frente para a direita a medida da metade da separação do busto. Para o tamanho 40, essa medida é de 9 centímetros. Então, eu vou clicar aqui no ponto e definir agora no perímetro 9 centímetros, para que o sistema marque essa medida exatamente em cima da linha da cintura. Então, esse é o meu ponto da metade da separação do busto. Agora, com a ferramenta Pence, eu vou definir aqui a abertura de 3 centímetros e a profundidade de 12 centímetros. Vou desmarcar essa opção de abrir molde e aqui no molde da frente vou dar um clique nesse ponto, depois arrastar o mouse até o ponto que eu marquei com a metade da separação do busto e dar outro clique para fixar a minha pence. Caso o biquinho da pence fique assim, é só selecionar esse pontinho que está sobrando e apertar Delete para consertar. Para finalizar o meu molde da frente, eu posso vir aqui na ferramenta Marcar Pique e dar 2 cliques nos pontos que são a marcação base da altura do quadril. Agora, para finalizar o molde das costas, com a ferramenta Marcar Pontos, eu vou dar um clique nesse ponto e arrastar o mouse até o sistema dar uma travadinha, o que significa que chegou no centro da linha. Quando der essa travadinha, é só dar um clique para marcar. Agora, com a ferramenta Pence, eu vou definir na abertura os mesmos 3 centímetros e na profundidade eu vou colocar 2 centímetros a mais que o molde da frente. Nesse caso, vai ser 14 centímetros. Ainda com a opção Abrir Molde desmarcada, eu vou dar um clique aqui nesse ponto e arrastar o mouse até chegar no ponto que eu marquei no centro. Chegando nesse ponto, é só dar um clique para marcar a pence. Com a ferramenta Marcar Pique, eu também vou dar 2 cliques sobre os pontos da linha do quadril, para deixar marcada essa medida base. E desse modo, a minha base de saia frente e costas está prontinha. Viu como é fácil fazer a modelagem dentro da Mold-Me? Com esse molde base, você consegue interpretar diversos modelos de saia. Inclusive, no próximo vídeo eu vou te mostrar como transformar essa base de saia numa saia evasê. Então, se você não quer perder esse conteúdo, aproveita e clica aqui em gostei para saber que você gostou do vídeo e se inscreve tanto aqui no canal da Mold-Me como lá no meu canal Linha na Agulha para não perder as novidades. Tem muita coisa legal por aí. Tchau!